Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 1º de dezembro, último mês do ano começando, e o NT Sul vem mais uma vez chegando aqui na telinha da sua TV Novo Tempo com as principais informações do dia para você. Na edição de hoje você vai ver: Governo do Rio Grande do Sul aceita recurso e Cachoeira do Sul permanece em bandeira laranja. Aumento de número de casos preocupa a HCB. A ocupação de leitos de UTI está em 90%. Assalto a agências bancárias em Criciúma, Santa Catarina, assusta moradores. A ação durou cerca de 2 horas. Serviços da Corsã em Cachoeira do Sul continuam e a gente mostra onde vai faltar água hoje. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Cachoeira do Sul, o entrevistado do dia é Ronaldo Trojan, do PSB. Você confere também o quadro Raio-X da Saúde. E ainda, 7 cães já foram adotados na campanha de adoção virtual de Cachoeira do Sul. 6 ainda esperam um novo lar. Além das notícias, tem também a sua participação. Quer mandar uma informação pra gente? Envie por nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou então, acesse a nossa página no facebook.com/TV Cachoeira e mande seu recadinho por lá. Não deixe de participar. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais 18 casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são 12 mulheres e 6 homens com idades entre 22 e 55 anos. Também constam na nota informativa de ontem mais 25 casos suspeitos e outros 27 foram descartados. Não houve registro de recuperados na segunda-feira. Com estes dados, Cachoeira do Sul chega a 963 casos confirmados e 194 ainda são suspeitos. Mais de 2.600 já foram descartados e 767 estão recuperados do coronavírus. 7 foram a óbito pelo coronavírus. No nosso site você encontra essas informações atualizadas, novotempo.com/NTSul. E ontem nós mostramos aqui o mapa preliminar das bandeiras do sistema de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Depois dos pedidos de reconsideração, apenas 2 recursos foram aceitos pelo governo. Com isso, o mapa definitivo da 30ª rodada do distanciamento controlado tem 19 regiões em bandeira vermelha. Cachoeira do Sul continua na bandeira laranja. Na live de ontem, o governador Eduardo Leite anunciou a suspensão temporária do sistema de cogestão, alterou protocolos da bandeira vermelha e ainda suspendeu eventos e festas de fim de ano. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todas as regiões do Rio Grande do Sul e devido à proximidade das festas de fim de ano, o governo do estado anunciou na segunda-feira medidas emergenciais para enfrentamento à pandemia. De acordo com o governador Eduardo Leite, as novas restrições à circulação de pessoas e a suspensão do sistema de cogestão do distanciamento controlado devem durar 2 semanas. Mas, se for necessário, não está descartado a prorrogação do prazo ou alteração dos protocolos. Todas as regiões que ficam em bandeira vermelha terão que obedecer os protocolos da bandeira vermelha. Em contrapartida, nós estamos alterando alguns protocolos da bandeira vermelha para que a gente possa enfrentar juntos essa situação. As mudanças no enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul. Apoio do governo na fiscalização dos protocolos. Apoio da Brigada Militar à fiscalização. Criação de canais específicos para a denúncia. Telefone 150 e formulário eletrônico Vigilância do Cidadão. Suspensão dos eventos e festas de fim de ano de prefeituras ou de estabelecimentos privados, inclusive em condomínios. Suspensão do patrocínio por empresas públicas ou apoio de órgãos públicos. Incentivo à restrição de reuniões privadas e familiares. Limite máximo de até 10 pessoas, excluídas as crianças de até 14 anos. Reforço em campanhas para conscientização sobre isso. É característico do final do ano o amigo secreto. O amigo pode ser secreto, mas o inimigo já é bem conhecido. Esse não é secreto, é o Covid, que é bastante conhecido de todos nós e que é um inimigo invisível. E que, portanto, evitem fazer estas reuniões de fim de ano para que a gente possa quebrar este ciclo
de contágio aumentado que se observa agora no final do ano. Inclusive, né, estamos determinando aí as nossas empresas públicas ou os órgãos públicos que justamente suspendam apoios e patrocínios a eventos que gerem aglomeração. É importante aqui ressalvar, eventos em que há possibilidade de controle de público, né, de forma organizada, com público sentado em local aberto, podem acontecer, respeitando os protocolos. Então, vou dar o exemplo, Gramado, que tem uma festa fechada com arquibancadas, controle de público de Natal, né, um espetáculo natalino em local aberto, com controle de público, com protocolos, sem alimentação, para que todos fiquem todo o tempo com a máscara, com o distanciamento, né? Este tipo de evento pode acontecer. O que nós estamos determinando é suspender aquelas festas, né, que geram contato entre as pessoas e a impossibilidade de observação dos protocolos. O governador anunciou novas regras para a bandeira vermelha. O comércio poderá funcionar, não tem restrição de dia, apenas uma restrição de horário que a gente determina aqui até às 20 horas, para que justamente ele esteja aberto o suficiente para que as pessoas possam fazer o seu consumo, mas sem significar passeios desnecessários aí no comércio. A permissão aos restaurantes, lancherias e bares sem restrição de dias, mas com restrição de horário até às 22 horas e somente clientes sentados com o distanciamento de até 2 metros entre as mesas e limitando grupos. Também não tínhamos limite de grupos, então, para justamente evitar que haja aquela reunião de um grande número de pessoas que vai fazer a confraternização que não se deseja nesse momento, grupos de até 6 pessoas, né? Limitado a grupos de até 6 pessoas, sem música ao vivo ou sem música ambiente que prejudique a comunicação. Por que isso? Porque quando tem música ao vivo ou música muito alta, as pessoas já estão sem máscara porque estão se alimentando ou bebendo e elas gritam entre elas, tem que falar mais alto. Quando fala mais alto, há maior possibilidade de propagação do vírus, né? Pelas gotículas aí, pela saliva que é expelida, e que acaba significando a possibilidade de maior de contágio. Vedado funcionamento de atividades em locais fechados, como teatros, cinemas, casas de shows. Vedada a permanência em locais abertos sem controle de público, como ruas, praias, parques e praças. Vedados casamentos, festas, formaturas e aniversários. Vedação do uso de áreas comuns em condomínios e clubes. Brinquedos, salões de festas, piscinas, churrasqueiras compartilhadas. E aí vamos exercer com as nossas forças policiais, na parceria com os municípios, com o seu poder de polícia administrativa, com as suas forças de fiscalização, esta fiscalização para cobrar a obediência, a observância a esses protocolos, que são em benefício da coletividade. Tá, e, portanto, o apelo, inclusive, do governador nessa live que fez ontem, né, pedindo que as pessoas tomem todos os cuidados possíveis, especialmente nos próximos 12, 14 dias, justamente para quebrar essa sequência, não é, essa onda que se levantou da Covid-19 no estado gaúcho. Bom, e a segunda onda da Covid-19 chegou com força no Rio Grande do Sul. Esse pior momento é o pior momento desde o início da pandemia. E mesmo Cachoeira do Sul tendo permanecido em bandeira laranja, o HCB acompanha com maior atenção o avanço da doença. Nós conversamos com o superintendente do hospital, Luciano Morschel, que alertou para a situação atual. O Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul acompanha toda essa situação muito atento e muito de perto, principalmente com a situação de leitos de UTI disponíveis aqui no HCB. Para tratar sobre esse assunto e dar um parecer da situação aqui em Cachoeira do Sul e também que abrange a região aqui do município, vou conversar com o superintendente do hospital, Luciano Morschel. Superintendente, faz um balanço como é que está hoje a situação atual aqui no HCB, principalmente na questão de leitos de UTI. Boa tarde. Boa tarde a todos. A contaminação está sendo ampliada e o nível de ocupação das instituições hospitalares está numa crescente. Então, Cachoeira do Sul ainda espera pelo recurso, né? Mas mais do que isso, a gente já vê aqui dentro do hospital realmente uma preocupação maior com a disponibilidade de leitos de UTI. Nós continuamos trabalhando com os 10 leitos desde o início de UTI. Hoje estamos
com 8 pacientes na UTI, e sendo que mais um nesse momento está sendo transferido da UPA para o hospital. Então dá para dizer que nós estamos com 9 pacientes em UTI, significa 90% de ocupação. E o que nos preocupa também é que a ocupação dos leitos de toda a região, da macro-região e do estado, estão com um nível de ocupação muito elevado. E desde o início da pandemia, isso é uma das coisas mais claras e transparentes, sempre se falou da necessidade de achatamento da curva, a gente segurar a contaminação, para que aqueles casos que se agravassem tivessem condições de ter acesso a leitos, principalmente de UTI. E quando a gente vê que os leitos estão chegando no limite, a preocupação, então, de a gente achatar a curva, né? Achatar a curva significa se expor menos ao vírus e a contaminação pelo esse vírus Covid. Luciano, sempre se comentou que a pandemia ela ganharia força no início, a partir de março, e aí aos poucos, ao passar dos meses, ela iria perdendo força, o que não aconteceu. E já aproveito e pergunto sobre a situação do hospital de campanha. Tem uma expectativa de talvez ainda no ano de 2020 ele ser ocupado? Tem o hospital de campanha, é um hospital que foi montado fora da estrutura hospitalar, né, dentro da cidade, e ele serve para um determinado momento que possa acontecer. Esse momento seria a gente, casos que não são de UTI, são casos menos graves, encontrarem um patamar de pacientes que não pudesse mais ser atendido aqui no hospital, né? A preferência é sempre atender esses pacientes dentro do hospital. Então, antes do hospital da campanha ainda de a gente abrir, nós ainda teríamos que suspender alguns procedimentos eletivos para aumentar a segurança, ter esses pacientes sendo atendidos aqui no hospital. Se mesmo parando os procedimentos eletivos, essa demanda ainda fosse crescente, aí sim se abriria o hospital de campanha, mas é para casos de pacientes menos graves. O que preocupa agora não é esse tipo de paciente menos grave, são pacientes mais graves que precisam de leito de UTI. A ocupação está elevada, como eu falei, em toda a macro-região, e até que ponto a gente vai conseguir absorver toda essa demanda, até porque o nosso hospital ele é regional, nós somos referências para 200 mil habitantes. Hoje nós estamos com esses 9 pacientes, desses 9, 8 são cachoeirenses, então a região até não está tendo muitos casos, então realmente Cachoeira está tendo mais casos de UTI, e a gente preocupa esse nível de contaminação aumentando e cada vez mais pacientes precisando de UTI. Então a gente não deixa de fazer um apelo para que a comunidade siga as recomendações de cuidados, de evitar aglomeração, uso de máscara, para que a gente possa então achatar um pouco essa curva e esperar, né, que ela em algum momento diminua, para a gente poder então ter talvez aquilo que a gente espera, uma vida mais perto do normal. Então a gente precisa ter muita paciência e seguir as recomendações. Ok, obrigado então, superintendente aqui do HCB, Luciano Morschel, passando a limpo a situação da Covid-19, principalmente aqui no município de Cachoeira do Sul, trazendo um panorama da região e falando sobre esse sinal de alerta dado pelo governo do estado, que o HCB acompanha de perto. A gente retorna até o NT Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Obrigado também ao Luciano por prestar esses esclarecimentos tão importantes sobre o HCB. E permita-me um rápido comentário aqui sobre este tema, né? A Covid, ela foi muito politizada em todo o país, né? Se partidarizou o vírus, infelizmente. Ontem, as produções que nós fizemos aqui, muitas pessoas, algumas favoráveis à questão dos cuidados, outras tentando também levar para a questão política. Essa é a informação oficial. Cachoeira do Sul está com pelo menos 8 cachoeirenses internados na UTI, né? 90% de ocupação dos leitos. Essa é a realidade, a verdade dos fatos, não é o cenário que temos em Cachoeira do Sul. O que faremos com essa informação, com a realidade que estamos vivenciando? Você que está em casa vai decidir, eu vou decidir. Podemos tomar os cuidados ou podemos não tomar os cuidados e os frutos serão colhidos na reta final deste ano. A Corsã segue hoje o trabalho de limpeza dos reservatórios de água de Cachoeira do Sul. A Zona Norte, parte alta da cidade, vai ser atingida.
Terça-feira, as equipes da Corsan atuam no reservatório elevado da Praça da Caixa d'Água, que abastecem a zona norte da cidade e algumas localidades do interior. A limpeza será entre 1 e 4 horas da tarde, mas com normalização total do abastecimento para até 8 horas da noite. Ainda na terça-feira, 1 hora depois, 9 horas da noite, o reservatório semi-enterrado da Caixa d'Água também será limpo. A previsão de retorno do abastecimento é de 7 horas da manhã de quarta-feira. 25 mil economias serão atingidas nos bairros Santo Antônio, Soares, Parque Escopel, Dreves, Gonçalves, Santa Helena, Tibiriçá, Eucaliptos, Universitário, São José, Ponte Verde, Vila Verde, Oliveira, Otaviano, Marina, Noêmia, Jardim Leopoldina, Santa Terezinha, Ferreira, São Lourenço, Quinta, Promorar, Habitar Brasil, Medianeira, Capão da Cruz, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Quífer, Rincão da Ferreira, Rincão dos Tati, Lopes e Água Morna. E a Corsan prorrogou o programa de negociação de dívidas por mais 180 dias a partir de hoje. A iniciativa foi lançada em setembro deste ano e oferece descontos e benefícios como forma de ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela pandemia. Para as faturas vencidas entre setembro de 2015 e agosto de 2019, são oferecidos descontos de 99% nos valores referentes à multa e juros para pagamento à vista ou 50% no parcelamento. No caso das faturas vencidas até agosto de 2015, a isenção total de multa e juros e desconto de 50% sobre o valor da dívida para pagamento à vista. Caso o cliente prefira pagar parcelado, não fica isento dos juros, mas tem o desconto aí, portanto, de 50% neles. O parcelamento pode ser feito mediante o pagamento de 35% na entrada e mais 12 vezes. Se for feito com cartão de crédito, não é preciso dar entrada. A parcela mínima é de R$ 30 para a categoria residencial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 64 66 444 ou então nos escritórios locais da companhia. Para atendimento presencial, é necessário agendamento prévio por meio do 0800 pelo aplicativo da Corsan ou então pelo site corsan.com.br. Está desaparecida desde o último sábado a jovem Graziela da Silva Rodrigues, de 19 anos. Ela é moradora do bairro Fátima e mãe de 2 crianças pequenas, uma de 3 anos e outra de 1 ano. Segundo o namorado, Felipe Chagas, ela teria mandado mensagens dizendo que estava em Santa Cruz do Sul, na casa de uma amiga. O rapaz desconfia e acredita que ela não saiu da cidade. A jovem sofre de problemas psicológicos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Informações sobre a localização de Graziela podem ser repassados para os contatos da Brigada Militar e também Polícia Civil, que estão aparecendo aí na tela. Um assalto a agências bancárias na madrugada de hoje na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, causou momentos de terror para parte da população. A ação começou por volta da meia-noite e só terminou depois das 2 horas da madrugada. O ataque aconteceu contra a Tesouraria Regional do Banco do Brasil de Criciúma. O ataque que aterrorizou Criciúma, no sul de Santa Catarina, contou com a participação de cerca de 30 criminosos que estavam em 10 veículos. Fortemente armados, os bandidos teriam usado pelo menos 30 quilos de explosivos na ação ocorrida durante a madrugada desta terça-feira. Uma série de vídeos mostrando a ação na cidade foram divulgados nas redes sociais. Foram realizados disparos em vários pontos do município, inclusive no batalhão da Polícia Militar. Os criminosos ainda tentaram incendiar um túnel que dá acesso a Criciúma na BR-101 para evitar a aproximação da polícia. Durante o ataque, 2 pessoas ficaram feridas. Um policial foi atingido por um disparo no abdômen, está hospitalizado, e um vigilante também foi baleado. O grupo criminoso usou reféns que ficaram sem camisa no meio de uma rua. Os 10 veículos usados pelo grupo foram localizados durante a manhã. Os carros estavam abandonados em uma lavoura no município de Nova Veneza, que fica a oeste de Criciúma, a cerca de 20 quilômetros. Equipes da DEIC já estão aqui na cidade, iniciando os trabalhos de investigação.
4 pessoas foram presas, né, num trabalho junto com a Polícia Militar, e com eles apreendido grande quantidade de dinheiro. Ainda a gente não tem conhecimento da quantia, mas foram 2 malas cheias de dinheiro que foram encontradas com essas 4 pessoas. Não se sabe se elas estavam envolvidas diretamente no crime, né, no arrombamento ao banco, ou se eles passaram aqui e viram essa grande quantidade de dinheiro e acabaram levando embora. Então, os trabalhos daqui para frente vão ficar a cargo de uma divisão especializada da DEIC, né? Tratando-se de uma quadrilha bastante estruturada, bastante organizada, né? São no mínimo 30 pessoas, 10 veículos envolvidos pelas imagens e pelos vídeos que circulam aí nas redes sociais, né? Então é um trabalho que já teve o início, né? E vai ser bastante minucioso, trabalhoso, para que a gente possa chegar à autoria aí desse crime. Situação absurda, né? Cenas lamentáveis. Todos os agentes da polícia dizem que nunca tinham visto nada parecido aqui no sul do Brasil, como essa ação que aconteceu nesta madrugada lá em Criciúma, né, no sul de Santa Catarina. Bom, você sabe que pode fazer o NT Sul com a gente, né? Tem uma informação que você quer mostrar? Registrou um vídeo, registrou uma foto? É só mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome, de informar a sua cidade, de informar o seu bairro. Pelo Facebook também dá para participar, é só acessar a nossa página facebook.com/TV Cachoeira e comentar na nossa live. Se você preferir ainda lá o nosso canal do YouTube, temos live também no YouTube e você pode comentar por lá, a gente põe o seu comentário no ar aqui no NT Sul. Vamos começar aqui pelo Facebook, passa por aqui o Alvori Freitas, obrigado Alvori pelo seu recado, obrigado pela participação. O Gerson Silveira também com a gente aqui, a Maria Cleonice Machado, a Maristela Cardoso Machado está com a gente em Lajeado. Obrigado, Maristela, pela sua participação com a gente. Daqui a pouco eu leio mais mensagens aqui do Facebook. Vamos para a tela, vamos ver as mensagens aqui do nosso WhatsApp. Uma pessoa aqui que pede para não ser identificada, e a gente respeita quando solicitações assim chegam para a gente, nós colocamos no ar igualmente. Gostaria de pedir a atenção da Secretaria de Obras para a substituição de reator e lâmpada do poste aqui na rua Tiradentes, perto da Casa da Aldeia. Estamos às escuras. Além disso, o calçamento está precário. Eu acho que nós temos foto aqui dessa situação. Aí está a foto do calçamento, né? Pedras muito antigas, tem ali um buracão que dá para ver mais à frente, né? Um desnível muito grande. Então, realmente, uma situação complicada aqui nessa rua. Fico alerta para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Temos mais uma mensagem que a gente já coloca na tela agora. A Maura Diniz: concordo com o não fechamento do comércio. Deve seguir como está, no distanciamento. Se fechar, quando abrir de novo, vai ser aquela aglomeração. Obrigado, Maura, também aí pela sua mensagem, né, pelo seu comentário sobre essa situação do coronavírus, com várias mudanças, conforme anunciou ontem o governador, e nós já trouxemos em reportagem aqui. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, vai participando, vai mandando a sua notícia, a sua informação, a sua opinião sobre os fatos do dia e a gente traz os diferentes olhares sobre os fatos do dia por aqui. A seguir, na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Cachoeira do Sul, o entrevistado do dia é Ronaldo Trojan, do PSB. E você confere também o quadro Raio-X da Saúde. E ainda, 7 cães já foram adotados na campanha de adoção virtual de Cachoeira do Sul. 6 ainda esperam um novo lar. É depois do intervalo, não sai daí. O NT Sul já está de volta ao vivo, obrigado pela sua companhia com a gente. E hoje o Rio Grande do Sul tem um dia de sol, apesar de ter também momentos de nebulosidade em algumas regiões, como é o caso de Cachoeira do Sul. Você confere agora a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias em Cachoeira e também para todo o estado gaúcho. Terça-feira de sol com muita nebulosidade em Cachoeira do Sul. Embora a temperatura não suba muito, essa condição causa a sensação de abafamento. A mínima do dia ficou em 18 graus e a máxima será de 28. Quarta-feira tem sol e aumento de nuvens ao longo do dia e tem previsão de chuva mais significativa com chance de raios. Mínima 19 graus, máxima 30. Quinta-feira ainda podem ocorrer pancadas de chuva.
tem sol entre nuvens. Temperatura mínima 20 graus, máxima 27. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Depois de dias de instabilidade, o estado tem sol em todo o território. Brevemente, períodos de maior nebulosidade devem ser registrados nas áreas do Nordeste Gaúcho, entre a Serra e o Litoral Norte. De acordo com a Metsul Meteorologia, a temperatura vai ser agradável para os padrões de dezembro. No oeste e no noroeste, o clima vai estar mais aquecido. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, 28 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 26. Na região central, em Santa Maria, 27. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 22. Também 22 em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. Uma nova nuvem de gafanhotos na Argentina está sendo monitorada pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Apesar de estarem a 20 quilômetros da fronteira com o estado, não há risco iminente da imigração ou da migração dos insetos, segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, Ricardo Falicetti. Os gafanhotos têm se alimentado de mata nativa e de plantas daninhas. Eles têm baixa mobilidade e não são tão vorazes. A vigilância mantém o alerta com as pragas. Você acompanha agora mais uma entrevista da série que apresenta os vereadores eleitos em Cachoeira do Sul. O entrevistado de hoje é Ronaldo Trojan, vereador reeleito pelo PSB. Hoje eu converso com o Ronaldo Trojan, ele que foi eleito também na última eleição realizada agora em novembro. Não é novato na Câmara, mas retorna agora para um novo mandato, né, Ronaldo? Boa tarde, voltando para a Câmara, por que esse propósito de continuar vereador? Boa tarde, eu acho que eu consigo ainda ajudar a nossa cidade, né, nas defesas primordiais de qualidade de vida, né, de fazer o bem para as pessoas. As pessoas confiam, né, no Trojan, né, dizem, tu é um cara trabalhador, tudo mais. Então, as pessoas me deram de novo aí, né, essa reeleição, a qual eu espero corresponder à altura. Ronaldo teve afastado da posição de vereador, foi secretário, né? Dessa vez vai cumprir o mandato até o final, se for chamado eventualmente, a gente sabe que não faz parte da base do governo eleito, mas se for chamado vai abdicar de novo do cargo? Essa é uma longa conversa que a gente tem que fazer primeiro com o meu partido, o PSB, do 40, e depois, obviamente, também com a minha família e, claro, não com todos os meus eleitores, né? Mas com aquelas pessoas assim que a gente convive mais, né? Eu, quando fui eleito para trabalhar pela minha comunidade, né? E eu posso trabalhar na Câmara, onde eu fui votado, né? Mas também, se o prefeito achar que precisa da minha ajuda lá no Executivo, a gente tem que estudar para ver se isso vai ser bom para todo mundo, né? O importante é todo mundo sair ganhando nessa jogada, né? Falando em recursos, tem uma gente nova chegando na Câmara, cheia de propostas, inclusive uma delas, a extinção do 13º. Como é que tu te posiciona a respeito disso? Não, com relação ao 13º, né, em 2018, quando eu recebi a parte que me tocava, porque eu estava na secretaria, peguei alguns meses, eu devolvi o meu 13º. Eu acho que a sociedade cachoeirense ela não quer isso, né? E a gente tem que ter os ouvidos para isso, né? Com relação de ser vereador voluntário, de trabalhar de graça, eu não vejo isso com bons olhos. Tá? Não, por que não? Porque pelo seguinte, né? Vai se elitizar. Porque se eu sou rico, eu posso abdicar de ir lá na segunda-feira. Aí, se de repente um morador lá do interior chegar lá, ô vereador, vem aqui às 3 horas da tarde, ele vai abdicar do seu serviço, alguma coisa, de repente não vai abdicar. E aí a comunidade pode ficar desassistida. Eu sempre falo assim, um exemplo, que não existe comida de graça. Alguém paga. Mas o 13º, então, é a favor da extinção ou não? Eu sou a favor da extinção, até porque eu já devolvi e já digo até de antemão, né, o 13º correspondente agora ao ano de 2020, eu vou fazer a devolução. E tem outra coisa, tá, Otemo? Quando a gente fala que não vai querer, não adianta entrar na conta e doar para entidades. Tu está pegando, tu pegou, se apropriou e fez a doação, né? Eu posso dizer assim, não, eu vou fazer a doação, eu vou doar tudo para minha filha, por exemplo. É uma doação, né? Então, quem fala que não quer tem que pegar, entrar na conta e retornar para os cofres da Prefeitura Municipal.
Cachoeira do Sul tem muitas urgências, né? Tem um urgentário grande aí para 2021 que vem se acumulando há muito tempo. Tu fez parte do governo, sabe disso melhor do que todos nós. Existem dificuldades ainda insanadas em todos esses 16 anos que estiveram ali numa mesma base de governo. A tua experiência passando por essa governança aí de Sérgio Gnatti indica aonde o prefeito falhou e de que forma tu pode contribuir enquanto vereador para melhorar aquilo que não foi feito durante esses 4 anos de mandato? Eu quero fazer uma correção na tua fala, tá? Quando fala que eu estava junto no governo, nos 16 anos, eu fui derrotado pelo prefeito Neirão na campanha. Então, 4 anos desses 16 anos eu estou totalmente fora, né? Até porque eu perdi a eleição. Né? São heranças que tem. São heranças Mas de 16 anos. Essas questões, né, a gente sabe, de FAPs, questões estruturais da cidade, falta de urbanização, são coisas que a gente já sabe há 16 anos, vamos dizer assim. Mas tem 2 coisas, Thelda, que eu acho que nós, eu e os demais 15 vereadores, os 14 vereadores, temos que nos ater a partir do dia 1º de janeiro. Primeiro é a questão, né, de restabelecer a economia do município, né? A gente tem visto muitas empresas que fecharam, né, e principalmente os pequenos, que nem aquele serviço do bico, né, aquele serviço momentâneo, essas pessoas não estão conseguindo. Então, isso eu acho que a gente vai ter que fazer uma força-tarefa, né, para a gente achar maneiras de inserir essas pessoas que perderam essa renda, né? A outra coisa que eu tenho comigo, que eu estou muito preocupado, é a volta da motivação para estudar, né? A gente tem visto que, claro, obviamente, em toda regra tem exceção, tem muitos pais preocupados com isso, mas eu sinto que muitos pais que estão dando graças a Deus, que estão em casa, os filhos estão em casa, que não precisam levar os filhos para o colégio, né? E as crianças estão, também, obviamente, não é todas elas, né? Estão perdendo aquela vontade, né, de ir à escola e tudo mais. Isso é muito preocupante, né? Eu sempre falo que o que vai salvar o nosso município, né, tirar do marasmo, é através da educação. Com isso, tu quer dizer que a decisão de não abrir as escolas, de não seguir a orientação do governo do estado foi um erro? Não, bem pelo contrário. Eu sei que uma hora vai ter que voltar tudo ao normal. E eu estou com medo que quando voltar ao normal, as pessoas vão dizer, mas eu fiquei todo o ano passado. Aquela comodidade, né, de ficar em casa, de repente nós possamos levar mais um ano para colocar, para motivar, para conscientizar todo mundo que a educação é a base de tudo, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam a necessidade, olha bem que eu falo, necessidade de estudar. De que forma efetivamente dá para fazer isso? Conscientizando, fazendo reuniões nas escolas, as escolas do município, obviamente, né, a Secretaria de Educação tem que dar todo o incentivo, todo o amparo, chamar os pais, né? Mas isso foi tentado, Ronaldo, o prefeito da cidade não quis reabrir as escolas, e aí, o que aconteceu? Mas isso ele não quis reabrir também porque existia antes, né, uma orientação, né, e agora faltando um mês, por exemplo, é um outro debate, um bom debate que dá para se falar. Então, essa discussão deve vir para 2021? Eu acho, porque, tipo assim, Thelma, está acabando o ano letivo, né? Então, acho que... E a gente tem visto aí pela imprensa, né, que está quase com uma segunda onda querendo retornar, né? Então, a gente a gente tem que prestar muita atenção na saúde, né? Tem que olhar os índices e tudo mais. Cachoeira não é uma ilha. É isso aí, então, Ronaldo, agradeço por ter vindo aqui. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição, tanto aqui da TV, como de toda a sociedade cachoeirense. A grande maioria não votou em mim, fiz só 725 votos, né? Mas conta sempre com o Trojan. Vereador eleito é vereador da cidade, né? É verdade. Bom mandato para ti, boa sorte. Muito obrigado. É isso então, Daniel Nunes. Conversei com mais um dos vereadores que assume a partir de 1º de janeiro, no caso do Ronaldo, reassume, porque foi reeleito, um posto aí, uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, pelas informações, pela entrevista. Boa sorte também ao Ronaldo. E a gente prossegue nessa série aqui na TV Novo Tempo, traçando um perfil do novo legislativo, legislatura que começa em 2021. A próxima sessão da Câmara de Vereadores vai ser no turno da noite. O motivo é o acompanhamento dos servidores públicos na votação do 8º pedido de parcelamento da dívida com o FAPS. O valor é em torno dos 17 milhões de reais. A proposta foi da vereadora Thelda Assis, do PT. Foram 7 votos a favor e 5 contra a mudança de horário da sessão, especificamente para a semana que vem. 2 vereadores estavam ausentes. A sessão inicia às 8 horas da noite.
E a gente vai ver mais algumas mensagens que você, nosso telespectador, nosso internauta, está mandando para o WhatsApp ou então para o Facebook do NT Sul. Para quem ainda não enviou o recado ou informações com foto, com vídeo, os contatos estão aparecendo aí na tela, 51997697129, tem inclusive um QR Code, né? Esse quadrinho, um quadrinho ali do ladinho. Tá acabando de voltar aí para a tela, é só você apontar o seu telefone com a câmera para aquele item ali e você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para você interagir. Nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Lá no Face tem várias mensagens chegando para a gente. A Lucimere Beck passando por aqui, o Biratã Freitas também interagindo com a gente, o Paulo José San Martin, a Juliana Martins, Ana Maria Freitas Loreto, Léo Chaves também mandando mensagem, dizendo que está triste, que o povo não está colaborando para tentar ajudar, não é, nessa situação do coronavírus. E nós vamos aqui para a tela para ver mais mensagens que chegam também através do nosso WhatsApp. Eu acho que essa mensagem aqui é uma mensagem anterior, mas vamos lá, vamos aqui. Antes da Páscoa, trocaram o poste perto da minha casa, na rua Francisco Soares da Costa, mas não instalaram a lâmpada. Já liguei para a RGE, para Conecta, disseram que iriam arrumar, mas já se passaram 7 meses e nada foi feito. Fica uma escuridão. Essa aqui, na verdade, foi uma mensagem enviada para a gente por SMS, a mensagem de texto, né? Muito obrigado aí ao telespectador que relatou essa situação. Fica aqui o registro dessa situação que ainda não foi resolvida, né? Vamos ver aqui mais mensagem. A Maria Eduarda Cavalheiro, de Cachoeira do Sul. Gostaria de mandar um abraço especial para minha avó, Eloí Cavalheiro, que está de aniversário hoje. Acho que nós não temos foto, né, da dona Eloí? Temos aqui a foto, aí está a dona Eloí. Parabéns para ela, felicidades, né? Muitos anos de vida. Vai, abraço certamente de toda a família e o nosso também aqui da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, vai participando com a gente. Gente, hoje é o Dia Mundial do Combate à AIDS. Essa é uma doença que atinge 37 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, o UNAIDS. E a pandemia mudou muita coisa para essas pessoas que têm HIV. Esse é o assunto do quadro Raio-X da Saúde desta semana. Desde 1988, que a Organização Mundial de Saúde consagra o dia 1º de dezembro de cada ano como Dia Mundial de Combate à AIDS. Nós sabemos que essa doença ainda não tem cura e ela somente no Brasil atinge 800 mil pessoas que vivem com AIDS, que são portadores do HIV e que têm a doença AIDS, já que há uma diferença nesse sentido. Durante esta pandemia que nós estamos vivenciando, uma das consequências, dentre tantas que tem, é que nós tivemos muitos serviços em que fazia o atendimento para os pacientes portadores de HIV e que permitiam também as testagens e a oferta dos medicamentos antirretrovirais, além de ações de prevenção. Esses serviços eles foram, alguns reduzidos em muitos locais, em outros locais até fechados, porque os profissionais foram deslocados para áreas em que havia necessidade para o atendimento da população portadora do coronavírus e dentro dessa problemática toda da Covid-19. Mas o que nós não podemos imaginar é que uma pandemia ela substitui a outra. Não, ela soma. É mais um adendo, é mais um problema que nós temos, já que por esse número de pacientes, nós podemos constatar que o vírus, o HIV, ele continua se disseminando na população. E por isso que todos os cuidados e todas as questões que dizem respeito à prevenção, ao tratamento, elas têm que ser mantidas ou então revistos neste momento aqueles que pararam de permitir o atendimento da população. Hoje nós podemos constatar que o acesso desses pacientes aos serviços de saúde, ele foi extremamente comprometido. E isso poderá, num futuro próximo, se já não está acontecendo, levar a um impacto de mortalidade por AIDS muito significativo no Brasil e no mundo todo. Nós não temos dúvida que neste momento, tanto em relação à AIDS quanto em relação à Covid,
nós precisamos de uma solidariedade mundial, um compartilhamento solidário de ações para que possamos enfrentar essa dificuldade toda, essa grande crise sanitária que o mundo está vivenciando, e que isso poderá, logicamente, não só atacar e fazer com que vençamos a Covid-19, como também voltemos aos padrões que nós tivemos nos últimos anos em relação à AIDS, que se não era o ideal, digamos, uma queda completa desta epidemia, mas que os resultados eram significativos e muitas pessoas conseguindo viver e se recuperar dentro de cuidados, logicamente, e de medicamentos que estão sendo ofertados, e aqui no Brasil, totalmente gratuitos através do SUS. Isto, logicamente, que também nos leva, todo esse compartilhamento e essa solidariedade necessária, a que a população, no seu conjunto, tenha acesso ao seu direito à saúde. E que seja pela pandemia do coronavírus, seja pela epidemia de AIDS, seja por todas as outras doenças, estes elementos são fundamentais para que possamos ter, nestes dias e daqui por diante, também melhores dias para a saúde da população no mundo todo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a abstenção dos eleitores no segundo turno das eleições municipais foi maior que o desejável pela Justiça Eleitoral. Durante a apresentação do balanço do pleito, Barroso afirmou que a pandemia da Covid-19 fez com que parte do eleitorado deixasse de comparecer às urnas por medo de contaminação pelo coronavírus. Com 100% das sessões eleitorais apuradas, a abstenção dos eleitores foi de 29,5%, equivalente a 11 milhões de pessoas. Nas eleições de 2018, 2016 e 2014, o índice de eleitores faltosos ficou em torno de 21%. Gente, olha só que legal. A campanha de adoção virtual aqui de Cachoeira do Sul já conseguiu lar para 7 cães. A iniciativa é da Secretaria do Meio Ambiente e nós mostramos em reportagem na semana passada. A campanha foi uma readaptação da tradicional feira de filhotes. 6 animais ainda não foram adotados. Em virtude da impossibilidade de realizar uma feira presencial, os organizadores fizeram a campanha em ambiente virtual, postando as fotos e a descrição dos animais. Mimosa, Spike, Alemoa, Capitu, Nina, God e Pati já estão com suas novas famílias. Já Guri, Pretinha, Luíde e Gal ainda procuram por um lar. Quem tiver interesse em adotar deve ligar para o telefone 3724-6044 em horário de expediente e agendar uma visita ao Departamento de Vigilância em Saúde, onde estão os animais para adoção. Guri tem 6 meses, quando adulto terá porte médio para grande. Pretinha já é adulta, seu porte é grande e ela já foi castrada. Luíde também é adulto e seu porte é médio. E Gal também é adulta, porte médio com castração garantida. Tá aí, quem sabe você não leva um desses para casa, né? Bom, e a gente fala agora de educação. A preocupação com os professores e profissionais da educação em geral já foi assunto aqui no NT Sul. E olha só, um projeto da Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul foi lançado pensando nisso, é o Acolhendo Sentimentos. A ideia do projeto é acolher professores e funcionários municipais por meio de rodas de conversa que permitam expor os desafios enfrentados até o momento e aqueles que ainda vão vir após a retomada das aulas presenciais. A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o curso de Psicologia da UBRA Cachoeira, está, por meio de reuniões virtuais, prestando apoio psicológico a professores, funcionários, alunos e familiares da rede municipal.
O distanciamento social imposto pela pandemia, bem como a mudança na metodologia das aulas, que passaram a ser remotas, alterou não apenas rotinas, mas trouxe reflexos emocionais a todos. Pensando nisso, a Secretaria buscou uma alternativa para auxiliar. Para chegar a o que de fato os professores gostariam, né, qual a necessidade, então, dos próprios professores, né, dos educadores, as suas angústias, nós fizemos, então, um questionário, onde dentro do Google Forms foi colocado 500 participantes e foram feitos 500 questionários colocando as suas angústias. Então, feito todo esse levantamento, de fato, o que era que os professores nossos precisavam, né, nossos educadores, e aí, então, fomos, então, para uma roda de conversa. A gente preocupa muito com a questão pedagógica, né, no planejamento pedagógico. Mas nós não estávamos assim, a gente ouvia algumas angústias, mas nós não estávamos focando com recursos humanos, principalmente, nós não tínhamos esses recursos humanos, por isso da parceria com a UBRA, né, onde eu acho que foi um achado, né, graças a Deus nós conseguimos, então, e a adesão foi muito grande. Os encontros são mediados por acadêmicas do curso de Psicologia da UBRA, sob a supervisão da professora Laura Moraes Machado. O objetivo das rodas de conversa é a troca de experiências e o auxílio no enfrentamento às dificuldades emocionais que se apresentaram com tantas mudanças. As primeiras experiências trouxeram um resultado positivo, que permitiu a ampliação dos grupos. Hoje nós temos o grupo, ele é ampliado, né, com todos os segmentos, inclusive a participação de estudantes, tem a participação dos pais. Todo esse trabalho que foi feito, já aconteceu a primeira roda de conversa. Então, a gente fez uma avaliação de como foi, né, esse trabalho. E as avaliações foram muito positivas. A gente vê assim, como foi importante essa tomada de decisão num tempo certo, né? Porque agora nesse a gente não sabe quando vai começar as aulas, né? O Conselho Estadual e Nacional da Educação, né, já colocou dentro das normativas que as aulas vão ser presenciais e remotas, né, mas provavelmente mais não presenciais, com atividades pedagógicas, e até o final de 2021. Então, nós precisamos, sim, trabalhar com o psicológico do nosso professor, ajudar, acompanhar, porque não é fácil. As maiores dificuldades relatadas pelos professores diz respeito à desmotivação dos alunos e à falta de comprometimento com as devolutivas de atividades, ocasionando uma frustração aos professores. Como lidar com algumas situações, né, referente ao material pedagógico, que é o retorno, né? Às vezes o aluno, o professor entrega o material pedagógico, faz com muita qualidade esse material para chegar nos alunos, e o retorno que ele espera, às vezes, não é aquilo, quando chega, não é aquele que ele estava esperando. Esse desânimo, assim, desestimula o professor. O professor, ele daí ele começa a cansar, vai ficar triste. Então, tudo isso, e eu sou professora, eu sei como é que é isso, né? Então, a gente quer o retorno, a gente planejou, e a gente espera que o aluno aprenda e que tenha retorno, né? Então, quando o aluno não devolve, não faz a devolutiva, isso causa grande transtorno, muito grande, para aquele que preparou. E assim como a variação das emoções, por horas mais otimistas, outras nem tanto, os reflexos com relação ao comportamento dos estudantes oscila. Mas o compromisso das famílias segue sendo cobrado pelas escolas, que avaliarão os alunos no início do próximo ano, aprovando ou reprovando, conforme o desempenho. Bem interessante que tem épocas que dá um pique, levanta 97% de evolutiva de trabalho, e depois a gente deu uma caída um pouquinho, foi aquela fase do inverno e coisa, mas graças a Deus a gente está mais ou menos monitorando e os pais estão buscando. Aqueles pais que não buscam as atividades, na escola entra em contato com a família, se não conseguir, entra em contato conosco, e nós estamos com o Conselho Tutelar e o Ministério Público trabalhando, fazendo essa parceria que está dando certo. Nós vamos fazer uma prova diagnóstica, está previsto, né, independente de qualquer situação que a gente está vivendo agora, que é a troca de chefia, né, nós vamos estar previsto já para o início de janeiro uma avaliação diagnóstica. Então, assim, tudo que o professor mandou para casa, ele vai ter que ter um encaminhamento para como é que ele vai iniciar o 2021 sem saber o que de fato o aluno aprendeu ou não.
nós estamos prevendo já, está planejado para essa atividade ser presencial, numa forma de rodízio, obedecendo o distanciamento, né? Então, todas as regras. Pode acontecer de algum pai não querer mandar o filho para a escola, nós vamos ter que buscar uma alternativa junto com a nova secretária para ver como é que vai ser feita a avaliação com essa criança. Então, na verdade, quem vai dar e está dando todo esse suporte para nós é o Conselho Municipal de Educação, baseado na normativa do Conselho Nacional da Educação. Então, como partida, o nacional, e nós temos um sistema próprio, ele estabelece. E dentro desse sistema, a criança pode rodar, sim, e nós temos pais que estão pedindo para a criança rodar, mas nós queremos trabalhar com a hipótese de que nenhuma criança rode, né? Então, a gente está trabalhando por isso nós vamos fazer essa sondagem, por isso nós estamos planejando, vai ser feito de todas as séries, inclusive nos anos finais, as escolas estão se organizando por grupos de professores de cada área para fazer a avaliação com seus alunos. É um cenário ainda muito incerto, né, para a educação para o ano que vem, essa diferença de aprendizagem entre os alunos, a questão do ensino híbrido, presencial, em algum momento remoto também, coisas a serem discutidas, né, e planejadas para o ano que vem. Tem mensagem aqui da Adriana Rodrigues. A Adriana diz aqui o seguinte sobre esse assunto. Boa tarde, muito legal esse projeto, pois os educadores também precisam ter suas necessidades esclarecidas e aderidas, diz ela aqui, ou atendidas, provavelmente. Obrigado, Adriana, pela sua mensagem, pela sua opinião, né? Sem dúvidas, os professores precisam ter esse cuidado especial para que a educação possa retomar, não é? Possa ser retomada da melhor maneira possível. Silvia Guiar também mandando sua mensagem, a gente agradece aqui o carinho e a audiência. Vamos para a tela ver mensagens que chegam aqui de outros telespectadores pelo WhatsApp. O Adriano: não adianta fechar o comércio e os ônibus andarem lotados. Está um absurdo, diz aqui o Adriano. É bem colocado, Adriano, é isso. Tem muitas contradições, na verdade, né, nesses processos, mas vamos lá, né? Vamos fazendo a nossa parte. Agora, essa questão dos ônibus aí é fundamental, né? Precisa ter realmente um cuidado maior do que tem tido até agora. Quem mais? A Maristela Aires também interagindo com a gente. Valentina está na casa da vovó Célia assistindo o NT Sul. Olha aí está pegando a Valentina. Obrigado, Maristela. Um abraço para você, para sua família aí também. Para a vovó que também está acompanhando aí o nosso telejornal NT Sul. Quem mais? A Gabriele, de Cachoeira do Sul. Estou ligada no NT Sul, adoro o programa de vocês. E a Gabriele acho que mandou foto. Aí está a foto da pequenina, o cãozinho no colo aí. Obrigado, um abraço para vocês aí. Obrigado também pela companhia com a gente na hora do almoço aqui na TV Novo Tempo. Obrigado a você que interagiu com a gente aqui no telejornal desta terça-feira. O NT Sul desta terça está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, eu te convido a visitar o nosso site para rever as reportagens de hoje e também diversos outros conteúdos. novotempo.com/NT Sul. Amanhã eu te espero aqui ao meio-dia para mais uma edição do telejornal NT Sul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.